E vamos acompanhar tudo ao vivo, direto do plenário. Todos podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária, realizada em 19 de outubro de 2016. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou vários processos, dentre os quais 2 recursos extraordinários com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, antes de apregoar o primeiro feito, informo a vossas excelências, presentes neste plenário, os graduandos do curso de Direito da Faculdade de Direito do Sul de Minas, de Pouso Alegre. Sejam todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença dos senhores. Apregou para continuidade de julgamento a extradição 1362, que procede do Distrito Federal e relatado pelo eminente ministro Edson Fachin, requerente ao governo da Argentina, extraditando Tem-se nas anotações que, após o voto do ministro Edson Fachin, que deferia o pedido de extradição nos termos de seu voto, no que foi acompanhado pelo ministro Roberto Barroso, pediu vista dos autos o ministro Teori Zavascki, que está com a palavra. Trata-se de pedido de extradição de Salvador Siciliano, nacional argentino, apresentado pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Governo da República Argentina, com base no Tratado de Extradição, firmado entre Brasil e Argentina, por força de ordem de prisão preventiva, oriunda do Juízo Criminal de Buenos Aires, assim motivado em síntese: a. Participação ou organização de uma associação criminosa ilícita, chamada AAA, que operou entre os anos de 1973 e 1975, cujo acionar parapolicial se dedicou ao assassinato de toda a militância de esquerda que tivesse uma atividade política pública, a eliminação dos comunistas e desafetos ao governo, maiormente a ação de Lopes Rega. B. Ter cometido o sequestro de Mário Domingos Zida, Antônio Mário Moses e Oscar Dalmácio Meza, por ocasião de atentar junto a um grupo de 15 pessoas aproximadamente, armadas, deslocando-se em vários carros contra o salão do Partido Socialista dos Trabalhadores, produzindo danos no mesmo, em 30 de maio de 1974, às 0h30. As vítimas em questão apareceram com várias feridas de impacto de arma de fogo em diversas partes do corpo, que lhes provocaram a morte nesse dia, às 9h20. E C. Ter cometido o sequestro de 3 pessoas do sexo feminino, que foram posteriormente liberadas, prévios golpes e ameaças na barreira de Talar de Pacheco. O extraditando apresentou defesa. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento da extradição. Em 6 de maio, o extraditando apresentou nova manifestação, alega a prescrição dos delitos que ensejaram o pedido. Em 1º de março, a primeira turma acolheu a manifestação do ministro relator para afetar o julgamento do caso ao plenário. E na sessão em que essa questão começou a ser debatida, o ministro relator, acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, deferiram o pedido. Eu pedi vista e vou pedir vênia para divergir. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional. Nessa linha, tanto o Estatuto do Estrangeiro, artigo 77.6, quanto o próprio Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e o Estado requerente, artigo 3º-C, vedam categoricamente a extradição quando extinta a punibilidade pela prescrição, à luz do ordenamento jurídico brasileiro ou do Estado requerente. No caso, segundo o próprio relator, os crimes que ensejaram o pedido extradicional encontram-se prescritos nos termos da legislação brasileira. Com efeito, o Estado requerente imputa ao extraditando a prática de delito equivalente ao de associação criminosa durante os anos 73 e 75 e no ano de 1974 de crimes equivalentes aos de sequestro qualificado e de homicídio qualificado. Evidentemente, todos esses delitos encontram-se prescritos porquanto desde a sua consumação transcorreu tempo muito superior ao prazo prescricional previsto no Código Penal, equivalente a 20 anos. Artigo 109.1. Não consta dos autos, ademais, que se tenha configurado qualquer das causas interruptivas da prescrição. Conforme observado pelo relator, o Supremo Tribunal Federal já analisou casos semelhantes ao presente, em que o governo da Argentina requereu a extradição de pessoas para que respondessem por crimes lá praticados contra dissidentes políticos durante as décadas de 70 e 80. Ao menos em 4 desses casos, a solução jurídica adotada por essa Corte foi a mesma. Deferiu-se o pedido de extradição apenas quanto aos crimes reputados de natureza permanente, verbo graça era sequestro, com relação aos quais o transcurso do prazo prescricional só se iniciaria com a cessação da permanência, o que, em tese, ainda não teria ocorrido, uma vez que, ao contrário do que ocorreu no presente caso, as vítimas não haviam ainda sido localizadas. Quanto aos demais crimes, os pedidos de extradição foram indeferidos, ao fundamento de que, de acordo com a legislação brasileira, teriam tido sua punibilidade extinta pela prescrição. Eu cito, nesse sentido, precedentes relatados pelo ministro Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, e também de Vossa Excelência, presidente, um segundo caso perante a segunda turma. A circunstância de o Estado requerente ter qualificado os delitos imputados ao extraditando como de lesa humanidade não afasta a aplicação da orientação jurisprudencial acima referida. No julgamento da ADPF 153, o relator ministro Eros Grau, o ministro Celso de Mello enfrentou a título de obter dictum a controvérsia relativa à imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade no âmbito do ordenamento jurídico pátrio. Sua Excelência ofereceu, em suma, 2 argumentos para a não aplicação no Brasil da imprescritibilidade dos crimes dessa natureza. Primeiro, o Brasil não subscreveu a Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade, nem aderiu a ela. E segundo, apenas lei interna pode dispor sobre prescritibilidade ou imprescritibilidade da pretensão estatal de punir. Confira-se a propósito o seguinte excerto do aludido voto. Nem se sustente, como faz o Conselho Federal da OAB, que a imprescritibilidade penal na espécie, ora em exame, teria por fundamento a Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade. Mostra-se evidente a inconsistência jurídica de semelhante afirmação, pois, como se sabe, essa Convenção das Nações Unidas, adotada em 26 de novembro de 1968, muito embora aberta à adesão dos Estados componentes da sociedade internacional, jamais foi subscrita pelo Brasil, que a ela também não aderiu, em momento algum, até a presente data, o que torna a verdadeira res inter alios acta, em face do Estado brasileiro. Isso significa que a cláusula da imprescritibilidade penal que resulta dessa Convenção das Nações Unidas não se aplica, não obriga nem vincula juridicamente o Brasil, quer em sua esfera doméstica, quer no plano internacional. Cabe observar, de outro lado, que o Conselho Federal da OAB busca fazer incidir no plano doméstico uma convenção internacional de que o Brasil sequer é parte, invocando-a como fonte de direito penal, o que se mostra incompatível com o modelo consagrado na Constituição, democraticamente promulgado em 1988. Ninguém pode ignorar que, em matéria penal, prevalece sempre o postulado da reserva constitucional de lei em sentido formal.
Esse princípio, além de consagrado em nosso ordenamento, Constituição, artigo 5º, 39, também encontra expresso reconhecimento na Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 9º, e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 15º, que representam atos de direito internacional público a que o Brasil efetivamente aderiu. O que se mostra constitucionalmente relevante, no entanto, como adverte a doutrina, é que no âmbito do direito penal incriminador, o que vale é o princípio da reserva legal, ou seja, só o parlamento, exclusivamente, pode aprovar crimes e penas. Dentre as garantias que emanam do princípio da legalidade, acham-se a reserva legal, só o parlamento pode legislar sobre o direito penal incriminador, e a anterioridade, lex populi e lex prévia, respectivamente. Lei não aprovada pelo parlamento não é válida. Nem se pode também desconhecer, considerando o princípio constitucional da reserva absoluta de lei formal, que o tema da prescrição subsume-se no âmbito das normas de direito material, de natureza eminentemente penal, regendo-se, em consequência, pelo postulado da reserva do parlamento, como adverte autorizado o magistério doutrinário. Isso significa, portanto, que somente a lei interna, e não convenção internacional, muito menos aquela sequer subscrita pelo Brasil, pode qualificar-se constitucionalmente como uma única fonte formal direta, legitimadora da regulação normativa concernente à prescritibilidade ou à imprescritibilidade da pretensão estatal de punir, ressalvados, por óbvio, cláusulas constitucionais em sentido diverso, como aquelas inscritas nos incisos 42 e 44 do artigo 5º da nossa lei fundamental. É importante rememorar, nesse ponto, em fase da absoluta pertinência de suas observações, o registro feito pelo professor Nilo Batista, que é reproduzido. Certamente, por tal razão, de índole eminentemente constitucional, o senhor presidente da República, acolhendo proposta interministerial subscritos pelos senhores ministros da Justiça, Relações Exteriores, advogado-geral da União e ministro-chefe da Secretaria Especial de Direitos Humanos, encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei 4.038/2008, com o objetivo de viabilizar a implementação no âmbito interno do Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional. Com tal finalidade e propósito, o projeto de lei em questão não só tipifica, dentre outros, os crimes contra a humanidade, combinando-lhes pena, mas também dispõe sobre a imprescritibilidade dos referidos delitos, em regra que, inscrito no artigo 11 dessa mesma proposição legislativa, possui o seguinte conteúdo normativo. Artigo 11. Os crimes de genocídio contra a humanidade e de guerra são imprescritíveis e insuscetíveis de anistia, graça, indulto, comutação ou liberdade provisória com ou sem fiança. Vê-se que o senhor presidente da República, consciente da necessidade de respeitar, em tema de direito penal, o postulado da reserva constitucional de lei formal, agiu de modo absolutamente compatível com o que dispõe a Constituição da República, e somente admite lei interna como única fonte formal e direta de regras de direito penal, não obstante o Brasil houvesse assinado, em 1998, o Estatuto de Roma, posteriormente incorporado à nossa ordem interna, que já definia como imprescritível a pretensão estatal de punir os crimes contra a humanidade, guerra e genocídio. Fecha aspas. Confira-se ainda sobre a inaplicabilidade de disposição veiculada por tratado internacional sobre matéria penal de direito material, o HC 96.007, primeira turma, relator ministro Marco Aurélio. Nessa linha de precedentes, ainda que houvesse norma de direito internacional de caráter cogente que estabelecesse a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, tal norma não encontraria aplicabilidade no Brasil, porquanto ainda não reproduzida no direito interno. E ainda que considerado o Estatuto de Roma como norma supralegal, ou mesmo de estatura constitucional, ela não elidiria a força normativa do artigo 5º, inciso 15 da Constituição da República, segundo a qual a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Finalmente, não se pode sustentar que o indeferimento da extradição, com base nesses fundamentos, ofende o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, segundo o qual uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Não se trata, no presente caso,
de invocação de limitações de direito interno para justificar o inadimplemento do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Argentina. Trata-se, na verdade, de simples incidência de limitação vinculado pelo próprio tratado, o qual, conforme já consignado, veda a concessão de extradição quando a ação ou pena já estiver prescrita segundo as leis do Estatuto requerente ou requerido, do Estado requerente ou requerido. Ora, partindo da premissa de que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, os delitos imputados ao extradição pelo Estado requerente encontram-se prescritos, eventual acolhimento do pedido extradicional ofenderia a disposição do próprio Tratado de Extradição, que também demanda o preenchimento do requisito da dupla punibilidade para a sua procedência. Em suma, primeiro, é incontestável e reconhecido pelo próprio relator que, à luz do direito do ordenamento jurídico pátrio, encontra-se extinta a punibilidade dos crimes imputados ao extraditando pelo Estado requerente. E, segundo, é igualmente inafastável, seja por força do direito interno, seja por força do próprio Tratado de Extradição, firmado entre o Brasil e a Argentina, o atendimento do requisito da dupla punibilidade como condição para o deferimento do pedido extradicional. No caso, estando ausente esse requisito, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, pedindo vênia aos ministros que me antecederam, para peço vênia para indeferir o pedido de extradição com a consequente revogação da prisão cautelar do extraditado. Pois não. Ministro relator. Senhora presidente. Por favor, tenha a palavra. Vossa Excelência me permite, na condição de relator, sem dúvida alguma, enaltecer, como não poderia deixar de ser, a análise feita pelo voto divergente do ministro Elisa Vasque, apenas me permito reiterar algumas das ideias que, quiçá, sejam relevantes assentarmos para o prosseguimento do debate e julgamento desta matéria. São alguns pontos breves que apenas vou reiterar. O primeiro deles é de que o requisito da dupla punibilidade para fins de extradição não tem assento constitucional. Portanto, nós estamos a falar de um requisito de legislação infraconstitucional que está em lei específica, portanto, 6.815 do Estatuto Estrangeiro. Isto corresponde a dizer que nós estamos examinando esse requisito à luz de uma legislação infraconstitucional. Ora, não há dúvida alguma que nessa legislação presente se faz esse requisito ao exigir, portanto, a ausência de prescrição do delito que aí emerge da extradição. Mas, na altura do Estatuto de índole constitucional, ou seja, do regime normativo da Constituição, os requisitos para efeito de extradição é que não seja brasileiro e não haja extradição por crime de opinião ou crime político, que, nesse caso, são duas condições que se fazem presentes. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de reiterar. O segundo, a partir daí, mas esta circunstância infraconstitucional pode ou não ser afastada no caso concreto? Tenho para mim que o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, quando se refere a tratados internacionais, aonde compreendido está o Estatuto de Roma, ratificado no Brasil, é certo que é ratificado em 2002, mas, portanto, com vigência no Brasil, permite uma compreensão, precisamente nesse intervalo, que este Supremo Tribunal Federal, num passo adiante importante, conduzido pelo voto e pela diretriz aurida da manifestação do ministro Gilmar Mendes, entendeu pela localização infraconstitucional, mas supralegal dessas normas de direito internacional. Portanto, é por isso que entendo que, nesta hipótese, o afastamento do requisito da dupla punibilidade, na verdade, é um afastamento que atende esta percepção, que é uma percepção, a rigor, no meu modo de ver, relativamente singela do ponto de vista da dogmática do direito internacional. É claro que se poderia agregadamente, como procurei fazer no voto, aduzir alguns outros elementos, especialmente do regime da imprescritibilidade, que não é estranho à Constituição brasileira.
é evidente que cabe reconhecer que a Constituição de 1988 e esses fatos se passaram previamente. Mas o que quero dizer é que não é estranho. E há inúmeras hipóteses, a começar pelo crime de racismo, em que a Constituição prevê imprescritibilidade. Portanto, nós estamos a falar de uma circunstância em face da qual, em meu modo de ver, a Constituição brasileira desautorizaria atribuir um tratamento benigno a autores de crime de lesa humanidade, nessa circunstância, quando o país de origem qualificou esse crime como tal, no país em que a origem do requerimento de extradição não há o estatuto jurídico da prescrição, e há, na ordem jurídica internacional, não só derivado do ius cogens, mas desta construção do direito nacional, a possibilidade de acolher o pedido de extradição, sem que, com isso, signifique que no direito brasileiro está a se fazer uma grande inovação, porque nós estamos a preservar, precisamente, aquilo que, para o Brasil, a seu tempo e seu modo, restou definido. É por isso, e peço todas as vênias ao ministro Theory, para manter o meu voto inicial, no sentido de entender que os requisitos para a extradição estão presentes, até porque, e aqui também peço vênia, parece-me que os dois precedentes invocados, no voto divergente, o habeas corpus 96.007, da relatoria do ministro Marco Aurélio, e o voto do ministro Eros Grau na DPF 153, não guarda, no meu modo de ver, com toda a vênia, pertinência direta com o que estamos aqui a examinar. No que diz respeito especialmente ao habeas corpus, a distinção já intentei fazer no voto que proferi, ou seja, o caso dos autos é distinto da hipótese que se apreciou no habeas corpus, porque aqui, no caso dos autos, não se trata de exame da necessidade de lei penal em sentido formal e material para tipificar o crime, que lá era de lavagem de dinheiro. Portanto, conquanto grave, lá já assentei, a ofensa ao bem jurídico promovido pelo crime de lavagem é distinta da que se inclui nos autos. E por isso, em homenagem a alguns autores que muito contribuíram nessa matéria, especialmente Luiz Flávio Gomes e Valério Mazzoli, cuja doutrina balizada, não apenas aqui cito e reconheço, que sai em sentido diverso do que constou no âmbito do voto divergente, quando há esta hipótese de crimes contra a humanidade, é o que esses autores chamaram de terceira situação de imprescritibilidade, as páginas 94 e 96 da obra específica desses autores sobre esse tema, asseverando que no plano, portanto, desta imprescritibilidade, há a possibilidade desse enquadramento dos crimes lesa humanidade, dizendo os autores, se os instrumentos da ONU não forem equiparados aos tratados, eis que há também aqui, nessa hipótese, resolução da ONU, que é a resolução 88, de 12 de dezembro de 97, que trata da prescrição ou da imprescritibilidade. Então, dizem os autores, se os instrumentos da ONU não forem equiparados aos tratados, não seria o caso de refutá-los, pois eles estão integralmente de acordo com o regime e os princípios adotados pela Constituição brasileira, artigos 1º, 2º e 4º, especialmente na primeira parte do artigo 5º, inciso 44. Portanto, senhora presidente, pedindo vênia ao ministro Theory, eu entendo, tal como, de algum modo, Vossa Excelência, ao presidir a sessão em que proferiu o voto, referisse o ineditismo, creio que sobre esse viés, nessa matéria, quiçá seja, grosso modo, uma vez primeira que esse tribunal esteja enfocando este tema, não acho que haja um precedente que direta e imediatamente se superpõe a manifestações, obviamente, em sentido diverso, mas aqui estou, obviamente, a sustentar que nós não estamos a tratar de nada que tenha a ver com a lei brasileira de anistia, não estamos a tratar desse tema, isso só ocorreria se, obviamente, eu não tivesse tido um sucesso minimamente elementar para explicar o ponto de vista que sustento e gerar, então, essa confusão que não se coloca. Por isso, senhora presidente, como disse, peço vênia para manter o voto que proferi originariamente. Pois não. Senhora presidente. Por favor.
Apenas para fazer uma observação a propósito desse adendo do voto do ministro Fachin. Nós não podemos confundir aqui duas coisas: imprescritibilidade com dupla punibilidade. Que o crime está prescrito no Brasil, o próprio relator o reconhece expressamente no seu voto. Se isso na ordem internacional há disposições diferentes, esse reconhecimento de que na ordem interna está prescrito evidencia que eventuais normas internacionais não são cogentes para o Brasil. Isso ficou claro no voto. Me parece que a própria conclusão quanto à prescrição, quanto à extinção da punibilidade pela prescrição no Brasil, reconhecido pelo relator, revela isso. Outra coisa é dupla punibilidade. Realmente, dupla punibilidade é uma questão infraconstitucional. Aliás, no caso, a questão da prescrição também. Dupla punibilidade é assunto, sim, previsto não na Constituição, mas na lei. Aliás, no caso específico, também no tratado. E dupla punibilidade, esse requisito, não tem nada de incompatível com o Estatuto de Roma. Se pode invocar o Estatuto de Roma, eventualmente, para dizer que não está prescrito no Brasil. Mas não se pode, data vênia do ministro relator, invocar o Estatuto de Roma para dizer que não pode, que é ilegítimo o requisito da dupla punibilidade. Então, pedindo máxima vênia, eu mantenho meu voto pelo indeferido. Presidente, como eu acompanho o ministro Fachin e o voto do ministro Theory, bem lançado como todos os seus trabalhos, quer dizer, eu tenho dúvida da afirmação de que está prescrito no direito interno. Porque, para estar prescrito no direito interno, é preciso que incida a norma específica do Estatuto do Estrangeiro e o prazo prescricional brasileiro. Para incidir a norma brasileira, é preciso que não incida a norma internacional. Portanto, eu não acho que haja incidência da norma brasileira e a sua pretensa derrogação pela norma internacional. Ou incide uma coisa ou incide a outra. Como eu, na linha do voto do ministro Fachin, considero que uma norma de jus cogens internacional prevalece sobre a norma doméstica, eu não acho que esteja prescrito, porque eu acho que a norma brasileira de prescrição tem a sua eficácia paralisada pela prevalência da norma internacional. Portanto, não é uma superação da prescrição. Eu acho que, neste caso específico, a se admitir que tenha sido crime de lesa humanidade, aplica-se a norma de jus cogens internacional. Portanto, eu acho que a questão se transforma menos em dupla punibilidade e mais na eterna discussão monismo-dualismo, que é a posição do ministro Theory, é que a não internalização destas normas internacionais no direito brasileiro fariam com que prevalecesse a norma interna da prescrição. O meu entendimento, alinhado com o do ministro Luiz Edson Fachin, é que numa situação como esta, por ser jus cogens internacional, independe de internalização. Quer dizer, eu acho que todos os países que compartilham determinados valores civilizatórios se obrigam a entender que determinados crimes de lesa humanidade não estão sujeitos à regra interna e sim a esse princípio internacional. O Estado requerente afirma que foi crime de lesa humanidade. Se não fosse plausível a afirmação, eu acho que nós poderíamos revê-la, mas acho que a afirmação, no contexto em que foi formulada, é plausível. De modo que era essa observação que eu queria fazer. Não é que haja uma prescrição do direito brasileiro derrogada. Acho que a norma brasileira deixa de incidir pela prevalência circunstancial, nesse caso, da norma internacional. E aí é um problema, porque a jurisprudência do Supremo considera que prescrição entre nós é direito material. Então, nós estamos assumindo que essa norma de direito internacional tem efeito retroativo. Portanto, também temos que resolver esse problema.
E paralisante do direito brasileiro. Não só. Aplica-se a fatos anteriores, porque ela é posterior aos fatos. Esse argumento eu coloquei no meu voto. Ainda que houvesse uma norma internacional cogente... Até aqui o tribunal nunca teve variação sobre isso. Com relação a... Não poderia ter uma aplicação Pode sobreviver uma norma internacional e passar a regular o tema doravante. Senão todos os crimes contra a humanidade, desde o início da humanidade... Não é isso? Não estariam prescritos. Tratando-se de ius cogens, então, neste caso... O ius cogens é costumeiro, portanto, eu não dou relevância ao tratado. Ele não dá relevância exatamente a isso. Acho que aqui... Mas estaria dando efeito retroativo a uma norma de caráter penal material. Porque, sendo costumeiro, exatamente não tem essa data. E penso, exatamente, eu acho que a norma é anterior. E há uma outra distinção que o tribunal não fez, quer dizer, eu concordo na linha do ministro Fachin. Primeiro, não é uma questão fácil. Segundo, o ministro Gilmar não estava aqui no debate anterior, mas tanto eu quanto o ministro Fachin excluímos expressamente dessa discussão a questão da anistia, porque acho que a questão da anistia é outro debate que não está diretamente conectado com esse. Mas uma distinção que eu considero importante também, presidente, é que uma coisa é a aplicação direta do direito penal pela jurisdição brasileira. E outra coisa é esse juízo de delibação que se faz em cooperação judiciária com outro país. Portanto, não considero que o tratamento que se deva dar ao direito penal seja rigorosamente o mesmo nas mesmas situações. Eu teria séria dúvida de aplicar internamente no Brasil a alguém sujeito à jurisdição material brasileira este princípio de jus cogens internacional, porque acho que para o Estado brasileiro punir internamente exige-se o princípio da legalidade, da reserva legal em matéria penal. Agora, acho que em matéria de cooperação internacional me parece razoável e legítima a posição do ministro Fachin. E eu fiz uma observação, presidente, no meu voto na sessão anterior, que eu considero importante, e vou repetir, quer dizer, um juiz, como eu penso que deva ser o papel de um juiz, ele não deve ser influenciado por opções ideológicas. Quer dizer, a jurisdição constitucional não é a jurisdição constitucional dos amigos e dos inimigos, é do certo ou errado. E, portanto, eu fiz a seguinte elaboração. Suponha-se que na Alemanha Oriental ou em Cuba, um grupo paramilitar, agindo como braço armado do Estado, tivesse como papel eliminar fisicamente os adversários do regime que fossem burgueses e, portanto, contrários ao comunismo internacional, para fazer uma simetria com o polo oposto. Eu não teria nenhuma dúvida de que a minha posição seria a mesma. Qualquer pessoa, qualquer grupo armado que atue paralelamente ao Estado para eliminar fisicamente os adversários, pratica o que me parece a essência do crime contra a humanidade, a intolerância ao outro, a ponto de violar a sua dignidade pela eliminação física. Portanto, eu considero que este é um crime grave, praticado como linha auxiliar de uma ditadura que puniu no seu território, por muitas circunstâncias, a pessoas que cometeram delitos análogos. Portanto, eu acho que a situação do Brasil é diferente, por muitas razões, mas neste caso eu não teria dúvida em reiterar o meu convencimento de que a norma internacional jus cogens, que diz que o crime de lesa humanidade é imprescritível, paralisa a incidência da norma brasileira no caso concreto. Presidente, só gostaria de presidente, só para deixar bem claro que ninguém está considerando que o crime aqui não tenha sido muito grave ou de lesa humanidade. A única coisa que está se dizendo é que o relator mesmo reconheceu, ele está prescrito no Brasil. E o Tratado de Extradição Brasil-Argentina, no artigo 3, a linha C, é expressa. Não será concedida a extradição quando o crime estiver prescrito segundo as leis de qualquer dos estados acordantes.
Por esta tese, o Tribunal de Nuremberg não poderia ter punido ninguém, como disse na semana passada. Eu nem estou votando, ministro, mas estou apenas acentuando que há um tratado e, por isso, e nem o a voto Corte Suprema do da ministro... Argentina, eu acho que quer ser tratada como Corte o ministro de Teori Nuremberg. se baseou exatamente em normas. É apenas isso. E não sabemos sequer, presidente, se a Argentina subscreveu a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos crimes contra a humanidade. Estou apenas acentuando que este Agora, tratado de qualquer pode ser forma, revogado a qualquer momento. precisamos apreciar o caso como temos apreciado outros casos, ou seja, levando em conta a necessidade de ter-se a dupla punibilidade. Punibilidade no país requerente da extradição e punibilidade no Brasil. E a razão de ser desse princípio, que, a meu ver, não contraria qualquer preceito da Constituição Federal, é única. É que, no caso, a extradição é algo embrionário quanto à persecução criminal no Estado requerente. Não. Ministro Fux queria falar. Eu só queria fazer uma observação, até uma observação de caráter processual. Eu fui examinar os casos que o Supremo Tribunal Federal julgou e a categorização jurídica de um crime dada por um Estado estrangeiro, ela não integra o pedido, porque todos os casos que o Supremo julgou de extradição formulados pela Argentina, aqui mencionados, eles narram o mesmo quadro. O mesmo quadro. Não, e o Supremo Tribunal Federal... Não, é diverso. O quadro é diverso, porque naqueles casos eu, inclusive, fui relator, quer no caso alusivo ao pedido do governo do Uruguai, quer no caso do pedido formalizado pelo governo da Argentina, sendo designado redator o ministro Ricardo Lewandowski, já que eu fiquei vencido, nós tínhamos sequestro, desaparecimento de pessoas. Nós estamos falando a mesma língua. Eu quero falar aqui a situação é diversa. Não, ministro Bacquarelli, eu inclusive, sustentei que esse desaparecimento, passados tantos anos da democratização dos países Uruguai e Argentina, né, ele estaria pelo Código Civil Brasileiro a sugerir a presunção da morte. E a presunção da morte autorizada quanto a reflexos, essa presunção, quanto à abertura em definitivo de inventário. Não, nós estamos falando exatamente a mesma linguagem. Eu sei que nesses casos sobejou um delito que era de caráter permanente, por esse houve a concessão da extradição. Mas o quadro fático desse caso e dos outros casos da Argentina, foi quando nesses outros dois casos então, o tribunal concluiu que o crime seria permanente. Pouco importa a denominação que o governo da Argentina tenha dado nesse caso. Todos os outros casos são exatamente iguais a esse. Então, se o governo de lá resolve dar uma outra denominação para que a Corte brasileira adote uma outra solução daquela que já vem adotando, isso para nós tem que ser um indiferente. E aqui, nesse caso concreto, nós ainda temos esse obstáculo apontado pelo ministro Gilmar Mendes, que é a aplicação da lei no tempo, porque a Convenção da Imprescritibilidade, que nós não subscrevemos, né, e, portanto, não é considerada lei interna, é posterior à prática criminosa. E prescrição, nós sabemos, né, que envolve direito instrumental, mas envolve também direito material, substancial. É o resto, senhor presidente. Eu vou falar quando votar. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, o tema realmente é muito delicado e eu louvo o belo voto trazido pelo ministro Fachin, também com as achegas do ministro Luiz Roberto. Na assentada em que o ministro Teori pediu vista dos autos, eu também estava a me questionar sobre o tema e impressionada, e esse aspecto para mim é muito importante em função da linha que tenho adotado no plenário, dos precedentes que encontrara todos, como agora também destacou o ministro Luiz Fux, vinculados aos mesmos fatos à época ocorridos na Argentina. Eu trago aqui a extradição 1278,
requerente governo da Argentina, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, e de fato, a imputação era a mesma. O pedido do Estado requerente reporta-se a fatos ocorridos entre 76 e 83, século passado, no período da ditadura militar. Na época, o extraditando era militar do Exército Argentino, destacado na sinistra Escola de Mecânica da Armada e é acusado de ter tomado parte nos crimes de tortura, morte e desaparecimento de pessoas que deram triste fama àquele local. Há também, da relatoria de Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, também um pedido de extradição formulado pela República Argentina. E, da mesma forma, no pedido se noticia ser imputada ao extraditando a prática dos crimes de homicídio agravado por alevosía pelo número de participantes e desaparecimento forçado de pessoas em concurso real, previstos e sancionados. Eu acho que é neste aqui em que há, inclusive, a manifestação, eu até extraí do voto do ministro Luiz Fux, na oportunidade, em que Sua Excelência destaca que exterioriza seria este um momento importante para a nossa geração, porque esse massacre de Margarita Belém foi exatamente um evento político que marcou, no caso, a juventude, assim como também a explosão da bomba no Rio Centro. Esse foi. O que aconteceu nesse massacre? Presos políticos, em sua maioria militantes da juventude peronista, mortos em uma operação conjunta do Exército da Argentina e a Polícia de Chaco durante uma noite X, em lugar próximo a essa localidade. E desses 22 presos, 17 foram identificados, outras 2 mulheres e 3 homens não se conhecem até hoje a sua identidade. O fuzilamento foi disfarçado, como era comum na prática de genocidas da época, como um tiroteio entre a polícia e o grupo da milícia, acontecido durante uma tentativa de fuga dos prisioneiros. Ou seja, foram fatos imputados, não sei se verdadeiros, extremamente graves. E em todos esses casos, com relação a estes crimes, houve o indeferimento justamente pelo reconhecimento, pela pronúncia, não pela pronúncia, pelo reconhecimento de que, segundo o nosso ordenamento interno, os crimes estariam prescritos e se afastava o requisito da dupla punibilidade que a jurisprudência clássica e reiterada da Corte reconhece como indispensável ao deferimento da extradição. Eu estou muito impressionada com os fundamentos do ministro Fachin, né? Até me comprometo comigo mesma, tamanha a relevância do tema, a refletir sobre eles, mas por hora, privilegiando essa jurisprudência da Corte, eu peço vênia a Sua Excelência, ao ministro Barroso, para acompanhar o ministro Fiori na divergência que abriu. Só, se me permite ainda, porque também me impressionou, presidente, no parecer do Ministério Público, a solução alternativa, mas como também o ministro Fux já tinha observado, na verdade nós estaríamos fazendo uma retroação em malum partem, e no caso nós estamos com direito penal. Então eu acompanho a divergência. Naquele caso do massacre de Chiapas, uma parte foi deferida por causa do sequestro, porque era contínuo, então, neste caso, nós não acusamos e, por isso, houve o deferimento. Mas, por causa disso, porque quanto aos outros, realmente... Mas, neste caso que estamos a examinar, não existe a questão do sequestro. Do sequestro, e é por isso que o ministro Fachin senhora presidente, houve a prática do sequestro, mas as pessoas do gênero feminino foram libertadas.
e não foram libertadas pelo gênero. Senhor presidente, eu me reservo para discorrer um pouco mais sobre o tema quando fizer a minha intervenção. Mas, desde logo, eu peço licença para observar que não vejo a retroação da norma penal em malamparte, porque se nós deduzirmos ou entendermos, como alguns fizeram, o ministro Barroso e o ministro Fachin, e eu farei, já adianto, que a imprescritibilidade decorre do ius cogens internacional, e esse ius cogens que define os crimes contra a humanidade, ou de lesa humanidade, está em vigor pelo menos a partir do término da Segunda Guerra Mundial, com todos os documentos internacionais. Não vejo como, pelo menos para aqueles que aderem a essa tese do ius cogens, não é, internacional, falar-se em retroatividade. Data vênia. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, a Igreja Corte, os representantes do Ministério Público, senhores advogados, estudantes aqui presentes. Senhor presidente, grande parte da cultura dos votos dos ministros que me antecederam suprimiram em um bom trecho aqui de uma ementa autoexplicativa um pouco extensa. Mas eu voltaria só para reiterar o que a ministra Rosa agora acaba de esclarecer, que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da extradição 974 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, 2009, da extradição 1150 da relatoria de Vossa Excelência, bem como da segunda turma na extradição 1278 do ministro Gilmar Mendes, todas elas requeridas pela República da Argentina, declarou prescritos os crimes de homicídio imputados aos requeridos, envolvendo exatamente circunstâncias fáticas idênticas narradas na inicial do presente processo de extradição. Então, foi só uma questão de mudar a categorização jurídica, mas, na verdade, ela não se inclui a causa pretende. Se uma parte trata um fato como dolo, outra trata como erro, isso pouco importa. O réu vai se defender daqueles fatos, é sobre aquilo que a jurisdição vai dispor. Eu trouxe um trecho da ementa da extradição 1150, que depois eu verificando foi exatamente o trecho que o ministro Theory leu, e de sorte que eu não faria novamente a mesma leitura, apenas destaco que esses trechos constavam também do voto do eminente ministro Celso de Mello, nosso decano, e onde se constata que os referidos pleitos tradicionais foram autorizados parcialmente apenas quanto ao crime de desaparecimento forçado, tendo em vista a regra do artigo 111 do Código Penal, segundo a qual a prestação de crimes de consumação permanente não ocorre enquanto não houver cessada a permanência. Eu também esclareço que ressaltou-se ainda a impossibilidade de aplicação da pena de prisão perpétua por contrariar o ordenamento constitucional brasileiro. Aí eu cito exatamente o mesmo acordo que o ministro Theory citou, e aqui, então, inclusive nessa parte em que Sua Excelência o ministro Theory esclareceu que, em matéria penal, exige-se lei em sentido formal, afigurando-se insuficiente a previsão de tipos penais em tratados ou convenções internacionais, mesmo que ratificados pelo Brasil, conforme o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, então, eu trago, vamos dizer assim, a síntese da doutrina dos casos julgados do Supremo, no sentido de que, em matéria penal, prevalece o dogma da reserva constitucional de lei em sentido formal, pois a Constituição da República somente admite a lei interna como única fonte formal direta de regras de direito penal. E aí, inclusive, as convenções internacionais, como a Convenção de Palermo, não se qualificam, segundo a dicção do Supremo Tribunal Federal, constitucionalmente como fonte formal direta legitimadora da regulação normativa concernente à tipificação de crimes e combinação de sanções penais. Recurso ordinário em habeas corpus 121.835 do ministro Celso de Mello, recurso em habeas corpus 124.082 da primeira turma do ministro Dias Toffoli, habeas corpus 96007 da primeira turma, relator ministro Marco Aurélio, e habeas corpus 94404 da segunda turma do ministro Celso de Mello, acordo unânime.
Consecutariamente, a distinção entre os sistemas da common law e da civil law, quando se cuida de conferir ao costume, à jurisprudência de cortes internacionais e às chamadas normas não escritas, o caráter de fonte primária do direito, impede a assimilação sem maiores cautelas de conceitos incompatíveis com a configuração sistêmica do nosso ordenamento jurídico constitucional. A atribuição de caráter ius quoris a uma norma do direito internacional exige para sua configuração o atendimento aos requisitos do artigo 53 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, segundo a qual uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados do seu conjunto, e da qual nenhuma derrogação é permitida. Neste tema, é crucial que se faça a distinção, de um lado, a cogência da criminalização e a cogência da imprescritibilidade. Então, de um lado, revela-se legítimo assentar a imperatividade da criminalização. Mas, de outro, e é o que importa no presente caso, não se verifica esse mesmo reconhecimento de imperatividade da regra de imprescritibilidade que confere ao Estado o direito de punir a qualquer tempo, sem fixação de pressupostos ou critérios que justifiquem essa concessão ilimitada de tempo para o exercício do poder penal. Aliás, com relação a esse aspecto, houve aqui uma alusão muito expressiva sobre o confronto entre a norma constitucional e a legislação infraconstitucional. Sucede que a própria Constituição Federal, ela remete à lei, e ela faz uma referência a uma lei que vai especificar aquele conteúdo genérico que consta da norma constitucional. Então, digo eu, a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, aberta a assinatura em 1968, que jamais foi ratificada pelo Brasil, revelou adesão diminuta e atualmente, passado quase 50 anos, conta com apenas 53 assinaturas. Segundo Christine Van Wingert e John Duggar, estudiosos dessa matéria, a resistência à Convenção das Nações Unidas de 68 se explicaria pelo apreço ao princípio da não retroatividade da lei penal. E cito aqui a fonte. Na avaliação de Rettner e Abrams, o modesto nível de adesão à Convenção, esses 53 assinaturas, sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade de 1968 e a Convenção Europeia sobre os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra de 74, demonstra a falta de consistência costumeira da regra da imprescritibilidade. E cito aqui também a fonte. Constata-se que o primeiro Estado a ratificá-la foi a União Soviética, então controlada por partido único, seguida pelos países de seu campo de influência, ressaltando que Estados da área de influência soviética mostraram-se, frente ao princípio da imprescritibilidade, mais uniformes e receptivos em suas escolhas legislativas do que algumas democracias da Europa Ocidental. E aqui eu cito um trabalho emblemático sobre o tema, que é a de Ana Flávia Pena Veloso, sobre a imprescritibilidade dos crimes internacionais. No magistério dela, sob a ótica das ordens juízes da common law, onde o princípio da prescrição é pouco ou nada conhecido, essa norma não inova. Nos países de tradição romano-germânica, entretanto, como o nosso, a imprescritibilidade excepciona a regra genérica da prescrição penal e desafia seus fundamentos filosóficos, estes associados à própria justificação do direito de punir que tem o Estado. O Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, também revela a inexistência de opinio iuris a justificar a inclusão da imprescritibilidade no plano do ius cogens internacional, uma vez que, em primeiro lugar, não se reproduziu no artigo 29 do Estatuto de Roma a retroatividade da imprescritibilidade que havia sido prevista na Convenção de 68. B. A leitura dos trabalhos preparatórios do Estatuto de Roma faz sentir o caráter duvidoso da ideia de que o artigo 29 codifica uma regra costumeira internacional. A maior parte das 5 propostas ali apresentadas prestigiava o princípio da prescrição. E cito a fonte.
Consectariamente, evidentemente, manifestando o recolhimento diante da cultura e do brilhantismo dos votos que já foram aqui exteriorizados, principalmente o voto do ministro Edson Fachin, uma peça doutrinária de relevância para o cenário de direito internacional. Consectariamente, ao contrário do que respeitadas opiniões entusiastas da tese do ius quod costumam indicar, constata-se que, primeiro, não existe consenso sobre a aplicação atemporal da regra da imprescritibilidade pelos fatos praticados quando não existia previsão legal de sua aplicação. B. A Convenção de 1968 não foi aceita pela maioria da comunidade internacional, não em decorrência de teorias voltadas à proteção de criminosos e violadores de direitos humanos, as quais devem ser repudiadas com veemência, mas sim de considerações de ordem democrática e republicana, voltadas ao respeito das normas jurídicas, caracterizador do Estado de Direito, que, segundo pesquisadores, impediram a aceitação da regra de imprescritibilidade prevista em caráter retroativo na referida convenção, quais sejam a impossibilidade de revogação das regras constitucionais e legais que estabelecem a prescritibilidade da pretensão punitiva estatal, a irretroatividade da lei penal mais gravosa e a reserva formal de lei em matéria penal. Sob outro ângulo, eu destaco o posicionamento da nossa Corte no julgamento da extradição 855, aqui do plenário da relatoria do ministro Celso de Mello, quando foi alterada a jurisprudência para que passasse a prevalecer a norma fundamental inscrita na Constituição da República, que proíbe, entre outros, a prisão perpétua no artigo 5º, inciso 47. Muito embora se cuide de pena prevista em tratados internacionais que o Brasil é signatário. Muito embora o Brasil tenha sido signatário, o Supremo Tribunal Federal excepcionou. Eu, então, trago aqui o teor do acórdão, que eu me permito partir da premissa de que todos conhecem, e concluo que, ainda que se trate de extradição em que se estabelece uma relação de direito internacional público, prevalece a imposição das normas constitucionais, máxime as que consubstanciam cláusulas pétreas sobre aquelas que com elas estejam em conflito, eventualmente registrado em instrumentos internacionais, o que se dá exatamente em consonância com essa nossa jurisprudência da Corte. E aqui eu cito o recurso ordinário 349-703 do plenário da relatoria do ministro Gilmar Mendes, o habeas corpus 88240 da segunda turma da ministra Ellen Grace, e quanto ao caráter supralegal, mas infraconstitucional dos tratados de proteção de direitos humanos, para não mencionar a problemática de que a imprescritibilidade não seria uma regra pura de proteção dos direitos humanos, eu assento que também se entendeu que, simultaneamente, isso ampliaria sobremodo os poderes estatais em matéria penal. Os fundamentos jurídicos e metajurídicos da regra de prescrição penal nos sistemas da civil law voltam-se à garantia de uma atuação estatal célere e justa na resposta ao delito, impedindo-se a dispersão e perda de provas que decorre da passagem do tempo e eventual erro judiciário. Além disso, limita a possibilidade de uso político do poder punitivo e a arbitrariedade quanto à escolha do momento do seu exercício. As regras de prescrição, máximo quando são estabelecidas em prazos proporcionais à gravidade do delito, não representam desconsideração da situação da vítima e de seus familiares. E aqui o ministro Teori Zavascki destacou fatos ocorridos há 40 anos atrás. Deveras é reconhecido o direito da vítima e seus familiares buscarem reparação civil por danos morais graves por violação desses direitos. Ademais, o titular do ius puniendi é o Estado, razão pela qual o processo ou condenação do acusado não pode ser interpretado como direito subjetivo da vítima, muito embora seja louvável que a resposta estatal lhe pareça justa e adequada.
Por conseguinte, a previsão dos prazos prescricionais promove a previsibilidade quanto ao exercício do ius puniendi e contribui para outros valores fundamentais da sociedade. Finalmente, não se pode assentar que os prazos prescricionais de 20 anos constituem um impedimento ou obstáculo legal à perseguição e punição de violação de direitos humanos. O prazo é amplíssimo e, inegavelmente, consumou-se diante da inação dos órgãos de persecução penal da Argentina, apesar de há mais de 30 anos não mais vigorarem os governos autoritários que dominaram a região latino-americana. E com esses fundamentos, senhor presidente, eu pedindo vênia aos brilhantes votos em contrário e muito respeito e recolhimento, eu estou acompanhando a divergência no sentido do indeferimento da extradição. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, também eu cumprimento o belíssimo e bem fundamentado voto trazido pelo eminente relator e com a lealdade que Sua Excelência colocou o tema a respeito da punibilidade já estar extinta sob a ótica da lei brasileira, o que faz também com que eu, na linha do que votou o ministro Teori, a ministra Rosa e agora o ministro Fux, divergir de Sua Excelência e do ministro Barroso para pedras, é microfone. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhora presidente, a Suprema Corte está sendo chamada para se posicionar com relação a uma questão absolutamente nova, que jamais foi enfrentada pela Corte. Tanto é que o feito que ordinariamente é julgado nas turmas, é uma extradição, passou a ser julgado pelo plenário. Foi afetado ao plenário pelo eminente relator ministro Edson Fachin, pela importância que o tema tem. E o Supremo Tribunal Federal está sendo chamado a se posicionar com relação aos graves acontecimentos que estão ocorrendo no mundo, aos conflitos no leste europeu, no Oriente Médio, na África subsaariana, que envolvem civis inocentes, estão provocando as migrações em massa na Europa, um problema seríssimo que está sendo enfrentado pelo Concerto Internacional das Nações e até o momento não se encontrou nenhuma solução para o problema. Nós estamos diante de uma gravíssima crise mundial em face destes eventos, que o Papa Francisco chama de Terceira Guerra Mundial, uma guerra não declarada. E o Supremo Tribunal Federal está sendo chamado agora a se posicionar com relação a estes atos que a comunidade internacional resolveu denominar de crimes de lesa humanidade. Jamais nós nos posicionamos sobre essa questão e sobre a questão da prescritibilidade ou não destes atos monstruosos, infelizmente, não só vem se reiterando a partir da Segunda Guerra Mundial, mas vem se aprofundando, Então, eu trago um voto relativamente alentado, do qual farei a leitura de alguns trechos, muito breves, porque me parece que o tema é da maior importância e penso que a Suprema Corte do Brasil não pode mais ficar alheia ao que se passa nas cortes internacionais, o que se passa nas comissões de proteção dos direitos humanos, dos organismos multinacionais e dizemos, não, aqui vamos tratar somente esses temas sob a ótica da soberania interna e, enfim, sob a ótica da legislação positiva. Eu acho que nós precisamos nos abrir para o mundo. E é nesse sentido, com todo respeito aos votos divergentes, é que eu trago o meu posicionamento, e dizendo, primeiramente, que a doutrina e a jurisprudência internacional têm entendido que, dentre os crimes contra a humanidade tidos como imprescritíveis, destacam-se, além de outros, assassinatos, extermínios, desaparecimentos generalizados ou sistemáticos ou não, praticados contra a população civil durante um conflito armado, reconhecido ou não, que corresponde a uma política de Estado, oficial ou oficiosa, levada a cabo por agentes públicos ou pessoas que promoveram essa política.
é um conceito relativamente novo do ponto de vista histórico. Ele passou a ser desenvolvido a partir da Segunda Guerra Mundial, na qual se constatou a inaceitável prática maciça e continuada de crimes bárbaros praticados contra a população civil totalmente alheia ao conflito. Então, surgiu a necessidade de definir-se aquilo que se passou a chamar de crimes de lesa humanidade. Jamais tratamos desse assunto aqui. E a primeira definição, como já foi dito aqui, sobre este assunto, foi elaborada em 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial, pelo Estatuto e pelas sentenças do Tribunal de Nuremberg. E este conceito depois foi aprovado pela Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas e submetido ao plenário da Assembleia Geral daquele organismo em 31 de dezembro de 1950. E aí este conceito foi ratificado e recebeu o status de norma caracterizadora de verdadeiro ius cogens internacional. O que significa ius cogens, para aqueles que nos assistem e eventualmente são leigos em direito? Ius cogens é uma palavra, uma expressão latina, facilmente traduzida como direito cogente, direito obrigatório. Ius é direito, cogens, obrigatório, cogente. Então, desde o final da Segunda Guerra Mundial, no Concerto Internacional das Nações Civilizadas, este entendimento, essa conceituação do que seja crime de lesa humanidade e a sua imprescritibilidade faz parte do ius cogens internacional. Interessantemente, o artigo 6º, a linha C do Estatuto do Tribunal de Nuremberg, assim define os crimes contra a humanidade. Entre aspas, homicídio, extermínio, redução à escravidão, deportação e qualquer outro ato desumano cometido contra populações civis antes e durante a guerra, ou então perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos, quando esses atos ou perseguições quer tenham ou não constituído uma violação do direito interno dos países onde foram perpetrados. Olha que interessante. Quer dizer, lá atrás, em 1950, o Tribunal de Nuremberg já dizia, olha, não importa que o direito interno classifique esses atos como crime, desde que tenham sido cometidos em consequência de qualquer crime que entre a competência do tribunal e em conexão com esse crime possam estar sob sua competência. Por sua vez, isso me parece muito importante, porque esse é um debate que tem que ser travado pelo Supremo Tribunal Federal mais cedo ou mais tarde, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, cujas decisões o Brasil comprometeu-se formalmente a acatar, assinou o Pacto de São José da Costa Rica, submeteu-se ao Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Este tratado subscrito pelo Executivo foi levado ao Congresso Nacional, foi ratificado, é, portanto, lei interna. Nós não fazemos nenhum favor a quem quer que seja ao nos submetermos à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós estamos cumprindo uma lei, estamos cumprindo uma determinação daqueles que representam a soberania popular brasileira, que estão reunidos no Congresso Nacional. E esta Corte, sediada em São José da Costa Rica, proferiu uma sentença no caso Almonacide Arellano, ratificando o entendimento de que os crimes de lesa humanidade possuem o status de ius cogens, direito cogente, afirmando que não se mostra necessária a prática reiterada desse tipo de atos contra a população civil, bastando apenas um único evento daqueles definidos como crimes contra a humanidade para tipificação desse ilícito. Não precisa uma prática reiterada, generalizada, genocídios em massa, é um ato só. E, entre aspas, este delito inclui o cometimento de atos inumanos, como assassinatos perpetrados em um contexto de ataque generalizado ou sistemático contra uma população civil. Basta que, dentro do contexto descrito, só um ato ilícito, como os mencionados, seja cometido para que se produza um crime de lesa humanidade, que é uma norma de ius cogens, e a penalização desses crimes é obrigatória de acordo com o direito internacional geral. Desde Hugo Grotius,
diante dos conflitos internacionais generalizados que ocorriam no século XVI, chegou-se à conclusão que era preciso colocar um mínimo de ordem. E surge, então, o direito das gentes, que passou a ser adotado pelas nações civilizadas do mundo. E esse me parece ser exatamente o caso dos autos. A imprescritibilidade dos crimes de lesa humanidade, a meu ver, decorre não apenas do ius cogens, sobretudo dos instrumentos da ONU editados a partir de sua fundação em 1945, a famosa Carta de São Francisco, a qual o Brasil aderiu, foi um dos primeiros subscritores, mas decorre também dos tratados de proteção aos direitos humanos que o Brasil subscreveu, em especial o Pacto Internacional de Proteção aos Direitos Civis e Políticos e o Pacto de São José da Costa Rica. Também decorre da jurisprudência das cortes internacionais. E mais, decorre do caráter, talvez não seja o caso dessa extradição que nós estamos examinando, porque o ministro Marco Aurélio, com a percussiência de sempre, já esclareceu que não era o caso. Mas, em tese, essa imprescritibilidade decorre do caráter permanente de alguns crimes, como é o caso do desaparecimento forçado, reconhecido pelo plenário do STF, conforme as extradições 974, da qual eu fui redator para o acórdão, e das extradições 1150 e 1299, cuja relatoria foi cometida a eminente ministra Carmen Lúcia. É um caso, enfim, de desaparecimento forçado. A própria Constituição brasileira, queria enfatizar isso, considera imprescritíveis determinados ilícitos, a exemplo do crime de racismo, isso no artigo 5º, inciso 42 do texto magno. E mais, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, artigo 5º, inciso 44. Então, como é que vai se dizer que a Constituição não prevê a imprescritibilidade desse tipo de crimes? E o Brasil, ademais, creio que esta foi uma observação feita pelo eminente ministro Barroso, que sempre é atento para estas questões que traduzem a modernidade do direito, o Brasil tem, a meu ver, o dever jurídico constitucional de colaborar com os demais países do mundo para promover a investigação e a punição desses crimes. Agora me recordo mais claramente, Sua Excelência fez referência a isso. E tal decorre expressamente do artigo 4º, inciso 8º e 9º da Constituição Federal, segundo os quais, dentre outros princípios que regem as relações do Brasil com as demais nações, insere-se, entre aspas, o repúdio ao terrorismo e, mais entre aspas, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Ministro Leonor, se me permitir, só uma parte. Eu entendo que o Brasil não está abdicando dessa cooperação internacional, nem desse dever. No meu modo de ver, por dois motivos. Primeiro, porque consagrou na Constituição. Segundo, porque em 2002 internalizou aquele Tratado de Roma que prevê a imprescritibilidade. O que nós aqui estamos, digamos assim, divergindo é com relação à retroação dessa imprescritibilidade para uma época em que não havia adesão da comunidade internacional e por isso não era ius cogens. Esse é o ponto, ministro, porque eu estou dizendo, afirmando com devido respeito, esse é um tema que não tem nada a ver com a jurisprudência até agora cristalizada pela Corte. Porque desde 1945, ou pelo menos desde 1950, a partir do Tribunal de Nuremberg, esses conceitos foram internalizados, foram aprovados, ratificados pela Assembleia Geral da ONU, sob a forma de uma resolução, passou-se a entender que isso é imprescritível. Então, a partir daí, quer dizer, não há que se falar na não retroação, porque esses crimes que, ora, examinamos aqui nessa extradição, foram posteriores a esse fato. Por esses motivos, senhor presidente, e rápidas linhas, eu até depois farei juntar um voto escrito, que esse tema é da maior importância, é da maior atualidade. Quer dizer, como dizia Castoriadis, optarmos ou pela civilização ou pela barbárie. E, portanto, eu, pelo meu voto, defiro a extradição. Data vênia dos demais brilhantes votos que foram proferidos antes de mim. Em contrário.
Ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu também trago voto escrito, mas vou me limitar a fazer algumas considerações na linha da minha intervenção anterior. Como nós vimos, e isto foi enfatizado pelo relator, sustentou-se que a qualificação do crime de lesa humanidade atribuída pela legislação alienígena é consentânea com o direito internacional, naquilo que também vincula o Estado brasileiro. E esta é, inclusive, uma posição muito delicada a partir desta premissa. Só para que, em tom bem-humorado, a gente poderia imaginar que os nossos hermanos poderiam ter postulado a extradição de alguém por uma briga de navalha em um show de Gardel. E nós estaríamos obrigados a aceitar se eles qualificassem como crime de lesa humanidade. Qualificação de crime contra a humanidade dada pelo Estado requerente não vincula o Brasil. Isso é importante. Nosso direito interno confere ao Poder Judiciário o dever de avaliar a legalidade do pedido. Isso está no artigo 102.1g da Constituição. A dupla tipicidade e a dupla punibilidade são os marcos jurídicos fundamentais dessa avaliação. E veja que entre nós, a Constituição, talvez até de uma maneira hiperbólica, conferiu não a qualquer juiz, não a qualquer tribunal, mas à Suprema Corte, essa tarefa. A tarefa de fazer a avaliação quanto aos ritos da extradição. Ressalto que os instrumentos convencionais que regem a extradição, o Tratado de Extradição entre o Brasil e a Argentina, como já foi observado, e o Acordo de Extradição entre os Estados-partes do Mercosul, fazem justamente referência ao direito interno dos países, requerente e requerido, para verificação da presença da dupla tipicidade e da dupla punibilidade. Na verdade, embora se diga é direito infraconstitucional, quando se trata dessa exigência, nós estamos a falar de premissas básicas do Estado de Direito no que diz respeito ao ius puniendi, dizer que há de ser crime no país requerido. Do contrário, teríamos uma situação realmente anômala, em que transferiríamos uma pessoa que está no território nacional para outro país por um crime que sequer corresponde à legislação do país, portanto, do nosso país, do país requerido. Então, aqui me parece que isso tem que ser levado em conta de maneira bastante enfática. Não se trata de premissas do direito infraconstitucional, nós estamos falando da reserva legal. Há que ter previsão de crime. É da praxe do direito internacional que o Estado sob cuja jurisdição está a pessoa tem a prerrogativa de avaliação desse enquadramento. Isso é reconhecido de forma clara, por exemplo, na Convenção sobre o Terrorismo de 71, que ao tratar da extradição afirma que, em todos os casos, compete exclusivamente ao Estado sob cuja jurisdição ou proteção se encontrarem tais pessoas, qualificar a natureza dos atos e determinar se lhes são aplicáveis as normas da Convenção. Fora isso, tratados bilaterais e multilaterais de extradição fazem referência à dupla tipicidade e à dupla punibilidade. Ou seja, ao verificarmos com profundidade os parâmetros jurídicos para avaliar se houve ou não prescrição, não estamos descumprindo uma regra de direito internacional. É a própria regra de direito internacional que nos remete a fazer essa avaliação do direito interno, de resto já demonstrado a partir do voto do ministro Teori Zavascki. Não há conflito de normas, a violação ao artigo 27 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados correria se dessemos prevalência ao direito interno em caso de conflito aparente com o tratado. Por exemplo, se o Brasil assinasse um tratado se obrigando a extraditar seus nacionais.
e depois invocasse o artigo 5º, 51 da Constituição para recusar a entrega. Em verdade, o país que recebe um pedido de extradição tem um compromisso com os direitos do extraditando. E esse é um ponto importante que precisa ser observado. Diferentemente até de muitas constituições, a Constituição brasileira, no artigo 5º, não distingue entre brasileiros e estrangeiros, a não ser naqueles tópicos específicos, como direitos ligados à nacionalidade. Em alguns sistemas se distingue aqueles direitos de cidadania e aqueles direitos que são chamados de direitos humanos. Aqui, no artigo 5º, em gênero, a Constituição contemplou todos, brasileiros e estrangeiros, com todos esses direitos. Inclusive, evidentemente, o princípio do nullum crimen nulla pena sine praevia lege, que foi objeto já de discussão. Esta é uma garantia que se aplica igualmente a brasileiros e estrangeiros. E nesse ponto, não se trata de adotar qualquer ideologia, se trata de aplicar o direito segundo as boas regras de hermenêutica, independentemente de quem se trate, de quem esteja sendo alvo de uma eventual persecução penal. Já é clássico entre nós que o sistema será devidamente testado quando ele proteger as mais diversas pessoas. O ministro Pertence, sempre muito bem lembrado nesta casa, não cansava de destacar uma fórmula de Frankfurter que dizia que, em geral, as garantias penais, inclusive, se desenvolvem, e essas doutrinas, no âmbito do direito penal, elas se desenvolvem, muitas vezes, em relação a pessoas que não são os tipos mais angelicais. Né? Porque tipos angelicais não são dados, em princípio, não é? A cometerem crimes, delitos. Não é? Não se... em geral, Miranda Rules, por exemplo, se desenvolve em relação a pessoas que praticaram crimes. E essas garantias, a despeito da gravidade dos crimes, e ninguém está falando que não se trata de algo grave, tem que se respeitar o devido processo legal e as regras básicas do Estado de Direito. E aqui preside essa regra de ouro do nullum crimen nulla pena sine praevia lege, que entre nós, e não é de hoje, abrange, inclusive, a prescrição. Tanto é que, recentemente, inclusive num precedente, salvo engano, do ministro Fachin, essa questão voltou ao plenário e foi reafirmada, no sentido de que novas leis, nova disciplina sobre prescrição, não se aplica a fatos anteriores. E, inclusive, esse compromisso com os direitos do extraditando é reconhecido também pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu estou citando o caso Owong Ho Wing versus Peru, sentença de 30 de junho de 2015, e da Corte Europeia de Direitos. Ou seja, podemos e devemos verificar o enquadramento dado aos fatos pelo direito argentino. Mais que isso, é a nossa obrigação fazê-lo, sob pena de, na verdade, estarmos nos submetendo a uma qualificação de forma unilateral. Bastaria que a autoridade requerida
procedesse ao enquadramento como crime de lesa humanidade, para que nós tivéssemos que nos curvar a essa qualificação, levando a uma heterodoxia de tudo que até aqui fizemos em matéria de extradição. É claro, surge o outro argumento. Isto pode nos colocar em rota de colisão com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Avaliar o enquadramento de fatos tem o potencial de nos colocar em colisão com a jurisprudência de uma Corte Internacional como a Corte Interamericana. Há uma massiva jurisprudência da Corte Regional sobre crimes contra a humanidade. O caso mais representativo para este julgamento é o Almonacide Arellano e outros versus Chile, sentença de 26 de setembro de 2006. Tratou-se de um assassinato praticado em 73. A conclusão do julgamento foi de que o nexo com guerra já era desnecessário nesse ponto da história. Também é importante o precedente, tendo o Brasil como parte, que resultou na condenação, caso Gomes Lund versus Brasil, sentença de 24 de novembro de 2010. O Brasil se comprometeu a cumprir as decisões da Corte nos casos em que for parte, artigo 68 do Pacto de São José. Os precedentes, embora sejam relevantes, não são ações idênticas em causa de pedido e pedido em relação à presente extradição, sendo apenas casos semelhantes. Também isso precisa ser dito. Os precedentes têm força persuasiva, mas não vinculam nossa decisão nos casos e não no presente caso. O compromisso do país com o cumprimento das decisões de Corte Interamericana é limitado aos casos na forma do pacto. Aliás, é importante lembrar que o caso Gomes Lund tratou de desaparecimentos forçados. Para esses casos, o Supremo tem jurisprudência em extradição, que já foi discutida aqui, afastando a prescrição sem a localização da vítima, mas não é disso que se cuida nesta hipótese. A despeito das importantes considerações feitas naquele julgamento e de precedentes que fizeram uma análise do tema, em particular o caso Almonacide, tem que este tribunal pode manter o debate numa perspectiva de diálogo institucional entre as cortes. Assim, mesmo que a extradição venha a ser negada, essa decisão não representará um conflito entre jurisdições. É claro que a solução de eventual conflito não será simples nem óbvia. Em outras jurisdições, esse problema tem sido enfrentado. Na Europa, como se sabe, muito se discute sobre a possibilidade de incorporação pela via do controle jurisdicional, de convencionalidade, das decisões do Tribunal de Direitos Humanos, independentemente de mediação ou intermediação do legislador. Nicoleta Perlo afirma que as decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos são a expressão de um órgão internacional e, por consequência, sua integração ao direito interno não é direta. Na Alemanha, há pelo menos 2 precedentes relevantes sobre o tema. Avaliando o julgado do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, não do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o Tribunal Constitucional Alemão afirmou sua posição como Corte Constitucional, dizendo que isto não era uma simples deferência. No entanto, ressalvou que, e aqui até uma situação bastante curiosa, bastante interessante, num primeiro momento, a Corte Constitucional Alemã, tendo como como ponto de diálogo, como interlocutor, a Corte Europeia de Justiça, o Tribunal de Justiça Europeu, a Corte produziu a decisão que chamava-se decisão Zolang, a decisão depois chamada enquanto número 1, e em que a Corte afirmou que os direitos fundamentais previstos na Constituição alemã sobrelevavam ou em relação aos direitos reconhecidos no plano transnacional, ou no plano supranacional. A decisão Zolang 1. Tempos depois, 10 anos depois, a Corte alemã evolui
mas também evolui a Corte de Justiça, porque passa a incorporar direitos fundamentais, inclusive a reconhecer o catálogo de direitos fundamentais do Tratado Europeu de Direitos Humanos. E aí a Corte produz uma situação, uma sentença muito curiosa, porque diz: enquanto a Corte de Justiça Europeia estiver bem observando os direitos fundamentais, a Corte alemã não mais fará intervenção em relação a controle de decisões por ela tomadas. E também em relação aos atos praticados pela União, na época Comunidade Europeia, hoje é União Europeia. Em suma, aqui, nos dois casos, enfatiza-se a importância da interpretação adotada pela Corte Nacional, a despeito dos avanços enormes que tivemos nesses casos, especialmente no modelo europeu, no que diz respeito ao direito supranacional. Então, a mim me parece que também aqui não devemos nos preocupar, porque a decisão tomada pela Corte Interamericana não nos vincula, não há decisão específica sobre o caso. Bom, nós estaríamos obrigados a seguir. Também não me parece que se possa considerar como jus cogens para o Brasil a época dos fatos, consideração sobre o crime contra a humanidade. Nem vou discutir aqui a questão do Tribunal de Nuremberg. Muito debate sobre isso. A literatura é vastíssima sobre essa questão. Porque se trata, vamos chamar assim para não falar um tribunal de exceção, de um tribunal especial, sob leis especiais. Um tribunal do vencedor sobre o vencido. Com regras que são estabelecidas para julgar fatos anteriores. É disso que se cuida, e nem é desejável que isso se repita. Tanto é que o TPI agora vem exatamente para que não se reedite Nuremberg. Que haja um tribunal, um juízo natural no plano internacional. Porque, claro, Nuremberg não é bom paradigma em termos de estatalidade do direito. Então, a mim me parece que este dado é fundamental. A inclusão e o reconhecimento desses crimes contra a humanidade pelo Brasil se dá, e isso se internaliza no sistema. Mas não atinge os fatos anteriores. Nem precisamos perscrutar, já se fez aqui a análise de tantos casos, em que o tribunal indeferiu, por razões técnicas, razões semelhantes, a extradição. E para não falar em tantos outros casos em que o tribunal também considerou que não era possível proceder-se à extradição, a despeito da gravidade do delito, fundado exatamente nesses dois elementos, a dupla tipicidade e a possibilidade de persecução do crime pelo direito brasileiro. Então, a mim me parece, presidente, que aqui não há espaço para outras referências com as vênias devidas aos votos já proferidos
pelo ministro Fachin, que nos trouxe um brilhante estudo, o ministro Barroso e o ministro Lewandowski. O tribunal tem uma jurisprudência consolidada que, me parece, não pode ser afastada. Por outro lado, a premissa de que o crime contra a humanidade deveria afastar esses outros princípios por serem infraconstitucionais, a dupla tipicidade e a possibilidade de persecução, a não prescrição, levaria-nos a submeter à vontade do Estado estrangeiro, do Estado requerente, colocando-nos num papel de subalternidade que não é digno sequer das relações que temos nos planos internacionais. A própria extradição, e a extradição tem que ser valorizada. Há o dever, inclusive, de cooperar no combate à criminalidade no plano internacional. Do contrário, países se tornariam valha-coutos de criminosos. Não é disso que se cuida, mas a extradição há de se fazer segundo os ditames e prescrições institucionais e legais. Então, a mim me parece, e ela tem que ser aplicada realmente, independentemente de casos e de background, de caráter político e ideológico. Nenhuma dúvida em relação a isto. Nenhuma dúvida em relação a isso. Concordo com o ministro Barroso que, nesse ponto, não se pode fazer discriminação. Se se tratasse de um massacre, ou se trata de um massacre na Argentina, ou em Cuba, ou na Alemanha Oriental, o tratamento há de ser o mesmo, inclusive no que diz respeito às regras do devido processo legal. É claro que talvez nós tivéssemos dúvida de deferir uma extradição para Cuba ou para a Alemanha Oriental, quando existente, porque, segundo os nossos paradigmas, teríamos dúvida sobre a regência do Estado de Direito lá, que bloqueia a extradição. Veja, é uma velha jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que diz que nós não devemos deferir extradição para países que não observam o devido processo legal e o Estado de Direito. Portanto, presidente, pedindo todas as vênias, compreendendo as elevadas razões dos votos proferidos pelo ministro Fachin, pelo ministro Barroso e pelo ministro Lewandowski, a mim me parece que a extradição, tal como preconizado pelo voto do ministro Teori, deve ser indeferida. 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 Pois não. Presidente, posso fazer só um breve comentário? Eu ouvi, em respeito às posições, tanto do ministro Teori como a do ministro Gilmar, com ótimos argumentos e que, de certa forma, segue linhas jurisprudenciais da Corte. A única questão que eu queria pontuar, porque considero importante, é que a decisão de aplicar o direito internacional, a meu ver, não envolve subalternidade. Quer dizer, o direito que vai ser aplicado no Brasil, quem decide é o Supremo Tribunal Federal. E sobre isso eu acho que não há nenhuma dúvida. Se o Supremo Tribunal Federal entender que deve incorporar uma norma de direito internacional numa determinada questão, é uma posição soberana de quem aceita incorporar. Portanto, a eventual prevalência do direito internacional, a meu ver, não envolve subalternidade, e sim a decisão soberana de se nós queremos ou não, numa determinada situação, fazer prevalecer o direito internacional. Só isso. Ministro Marco Aurélio, com a palavra. Ideologia não se faz presente
no que sempre calcada em ideias decorrentes de política, de teoria política ou teoria econômica no âmbito do Supremo. Mas devo reconhecer, e aí eu subscrevo palavras de Zé Carlos Barbosa Moreira, que aspectos externos às vezes influenciam conclusões do tribunal. Isso não deve ocorrer, já que as decisões precisam estar, acima de tudo, calcadas na ordem jurídica constitucional. Presidente, nós estamos vivenciando uma época realmente de crise generalizada. E todos queremos correção de rumos, queremos dias melhores, inclusive considerada a vida mundial. Mas esses dias melhores devem vir com observância irrestrita à ordem jurídica. Dela não podemos discrepar, sob pena de termos o critério de plantão, sob pena de termos verdadeiro justiçamento. O que eu constato, presidente, que passados 42 anos, presente a época dos crimes, ainda temos feridas abertas no país irmão, que é a Argentina. E feridas abertas porque, muito embora os argentinos tenham caminhado também para o perdão mediante uma lei de anistia, acabaram por fulminar essa mesma lei de anistia, ao contrário do que ocorreu no Brasil, no que a lei brasileira, a Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979, foi placitada, embora creio que ainda estão pendentes embargos declaratórios, pela maioria dos integrantes do Supremo, né? Creio que, e é a minha crença, que a passagem do tempo é importantíssima para termos segurança jurídica. Daí os institutos da prescrição, da decadência, daí o instituto até mesmo do perdão estampado em lei de anistia. Não podemos, presidente, afastar do cenário a dupla punibilidade, que está prevista, reconheço, na Lei 6.815 e não na Constituição Federal, mas encontra base essa dupla punibilidade na lei maior do país, que é a Constituição Federal. Se cometido o crime do Brasil, né, no Brasil, não pudesse mais o extraditando, né, sofrer a persecução criminal, né, não se há de concluir pela possibilidade de entrega dele extraditando pelo chefe de Estado, pelo chefe do poder executivo. No Brasil, a lei de anistia ainda não foi, né, suplantada. E, a meu ver, ela é óbice por si mesma a conclusão sobre a viabilidade da extradição. E digo que o caso concreto não se enquadra sequer na exceção prevista na lei de anistia, no parágrafo 2º do artigo 1º, porque o extraditando, que está sendo acusado de prática criminosa que desagou em 6 vítimas, e afasto, portanto, a concepção de crime de lesa humanidade, né? O extraditando não foi condenado até aqui na Argentina. Subscrevo integralmente o voto proferido pelo ministro Teori Zavascki quanto à prescrição, após entender também que há obstáculo consubstanciado na lei brasileira de anistia presente a dupla punibilidade, né? E, de qualquer forma, presidente,
se pudesse ser deferida a extradição, né, teríamos que clausular, e desejo ferir essa matéria para que não passe em branco, presente o voto do relator, teríamos que clausular a entrega ao compromisso de o governo requerente não manter o extraditando em custódia por mais de 30 dias. E segundo o artigo 75 da Constituição, perdão, 30 anos. E segundo o artigo, eu falei tanto em passagem do tempo, né, e acabei diminuindo, né, o tempo. Né? Segundo o artigo 75 da Constituição Federal, quando se tem apenação por diversos crimes, esse período diz respeito não a cada crime em si, porque poderíamos, conforme, né, o rol de práticas delituosas, chegar a um tempo muito maior do que os 30 anos, mas ao somatório de todos os crimes. Acompanho, presidente, o voto divergente e passamos a ter 6 votos no sentido do indeferimento da extradição. É como voto? 5 votos no sentido. Comigo 6. 6. Ministro Teori Zavascki, ministra Rosa Weber, 6. ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes e agora com voto de excelência. Então, a despeito de termos já os 6 votos que configuram maioria, eu trouxe também um voto por escrito, entretanto, em face de argumentos, especialmente nos votos do ministro Teori e do ministro Gilmar, eu vou pedir licença ao relator para pedir vista desses autos e trarei em 15 dias, porque até o final deste mês já está a pauta fixada. Mas, como eu já estou elaborando a pauta do mês de novembro, na primeira semana eu trarei, então, meu voto, exatamente por causa de alguns argumentos que eu não gostaria de deixar de relevar, e como foi enfatizado no voto do ministro Edson Fachin, este é um caso que, diferentemente dos outros nos quais o ministro Ricardo Lewandowski e eu fomos relatores, tem diferenças que me levaram, no primeiro momento, a não enfatizar alguns argumentos que foram postos, mas que são inéditos. Por isso, eu peço vista destes autos e proclamo resultado provisório. Presidente, Vossa Excelência me permite? Por favor. Talvez seja na sessão a fala do ministro Teori quanto ao relaxamento da prisão ou transformação da prisão em regime fechado, já que temos maioria de votos no sentido sessão passada, o eminente relator a transformação em prisão domiciliar. Ele tinha deferido a cautelar. Inclusive que esse extraditando estaria doente, preso e doente. Por isso então, até que eu me apressei em trazer o voto vista. Pois é. Não sei se não seria o caso. Talvez fosse o caso, então, de eu colocar em votação, ouço o ministro relator, quanto a essa questão do relaxamento. Nessa altura, o extraditando tem interesse em permanecer no Brasil. Senhor presidente, eu não tenho objeções, inclusive pela coerência de ser fiel à decisão majoritária do colegiado, como não poderia ser diversamente, ainda que não proclamado em definitivo, mas já uma corrente majoritária, e, portanto, me parece coerente que haja uma deliberação nesse sentido, ou, quando menos, alguma medida alternativa que permita o tratamento. Exatamente. Então, eu estou de acordo com a proposição do ministro Teori. Ministro Fachin, ele está preso há quanto tempo? Ele está preventivamente preso desde 2014. 2 anos. E como ele está doente, o caso seria exatamente da tentativa de um relaxamento para ele se tratar, ou prisão domiciliar com tratamento, mas talvez ouvido antes o órgão onde ele está, para saber desse tratamento. Presidente, eu, por exemplo, eu voto pela transmutação da custódia em regime fechado em prisão domiciliar. Né? Também me parece também medida... pela contradição de seguir a extradição com um réu solto, de modo que eu também... a prisão domiciliar, a medida...
Eu estou de acordo pela idade do réu, né, que o próprio lei de execução penal autoriza. Portanto, seria o relaxamento que Vossa Excelência propõe ou a prisão domiciliar? Acolhendo essa ponderação do ministro Marco Aurélio, secundado pelo ministro Barroso, de transmutação em prisão domiciliar. Em prisão domiciliar. Embora, caso muito provavelmente permaneça a maioria, haverá, obviamente, uma substituição da relatoria, mas até lá creio que eu poderei praticar esse ato ainda nesta condição e assim o farei. Pois não. Então, é este o resultado provisório do julgamento. Eu suspendo a sessão por 30 minutos nos termos regimentais. Tudo bem.